Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, Candice Montgomery talvez seja uma das assassinas mais famosas dos Estados Unidos, mas ela foi inocentada. A gente vai falar hoje sobre Amor e Morte, uma produção lá da HBO Max. Fala, gente linda do meu coração, já se inscreveu no nosso canal? Se você não se inscreveu, se inscreve agora, corre, rapidinho, fácil, é só apertar e inscreva-se. Toca o sininho pintadinho para receber notificações de vídeos novos. Deixa seu joinha, ele é muito importante para nós. E afinal de contas, nós amamos séries True Crime. Eu adoro, eu sou fã. Eu durmo vendo assassinato. Eu adoro, gente. E essa série ela é muito interessante porque a Candice tem um charme todo próprio. Ela não é uma pessoa comum. Eu acho que... Eu nunca conheci uma pessoa como ela, graças a Deus, né? A gente tá falando então da produção Amor e Morte, que terminou essa semana na HBO Max, né? Ela foi lançada semanalmente. Futuro Max. Vai ser só Max. Na Futura Max. Na Futura Max. Não sei se o apelido Maxinha vai continuar, mas enfim. Os episódios têm em média 50 minutos, na verdade, então é até um pouco mais curto do que a gente tá começando a ficar habituado a ver, mas a gente tem então a história da Candice, que era uma mãe de família, super organizada, super dedicada, frequentava a igreja, era do coral da igreja, era do conselho da igreja, e que está cansada com a vida dela. Na própria propaganda, né, no próprio trailer, eles começam já com esse questionamento dela, de que ela sempre fez tudo o que se esperava dela e ela nunca teve nenhuma recompensa por isso. Eu acho também que isso é uma época que é importante contextualizar no tempo, no final da década de 60. Então ela está muito assim inserida naquele estilo de vida americano dessa década. 60? Eu acho que no final da década de 60, depois vai até o final de 70. 80, é 80. E aí chega em 80, né? Final de 70, chega em 80. Star Wars. E aí, o que acontece? Ela é uma dona de casa, ela não trabalha, a função dela é cuidar dos filhos, do marido, da casa. Outras mulheres ao redor dela também têm a mesma função, o mesmo estilo de vida. Elas então têm várias atividades, que é levar o filho para natação, para o curso. Elas são muito envolvidas com atividades dentro da igreja. A igreja é quase também uma atividade social, tanto que elas reclamam quando muda o pastor, e o pastor é mais rígido e menos sociável, né? A pastora anterior acaba saindo. Então, eles estão inseridos naquele grupo, eles vivem em comunidade. Não é um casal, cada um com a sua vida. A série dá muito a entender que eles vivem em conjunto. Estão sempre no final de semana fazendo um churrasquinho, que churrasquinho americano, que é salsicha e hambúrguer, né? Um churrasquinho, tá sempre fazendo alguma atividade, os filhos são todos amigos uns dos outros, todo mundo é amigo um do outro. Em uma atividade da igreja, a Candice acaba sentindo uma forte emoção, como há muito ela não sentia. E isso mexe com ela e faz com que ela comece a refletir. E o interessante é que tudo que ela fez é muito refletido, pelo menos a série faz a gente pensar. Ela faz tudo muito pensado, né? Muito organizado. E o que a gente tá falando que ela faz é ela convida o esposo de uma das amigas dela da igreja. Vizinho, amigo de igreja, marido da amiga. A família frequenta a casa um do outro. A filha é melhor amiga da filha. As duas filhas das famílias são melhores amigas. Pra terem um caso. E aí o cara tá vivendo um momento da vida dele em que a esposa tem os filhos pequenos, eles já tiveram algumas dificuldades durante a primeira gravidez. Né? Ela teve uma depressão pós-parto. O fato dele viajar muito na profissão dele acaba causando incômodo no casamento dele. E ele tá precisando voltar a viajar muito por causa do trabalho. Isso começa a gerar um monte de ruído. E aí junta a fome com a vontade de comer. Não que algum dos dois estivesse certo ali, mas você tem uma mulher que está querendo viver novas emoções e o cara que está meio de saco cheio. Entediado. Eu acho que ambos estão entediados de qualquer forma, né? Os dois estão entediados, talvez com toques de depressão também. Eu acho que uma fluoxetina na água nesse bairro teria feito bem danado para essa galera. Tá prescrevendo. E talvez não tivesse acontecido o que aconteceu, entendeu? Mas eu acho que principalmente assim, a vida de todos eles, por mais que eles tenham muitas atividades, eles tenham amigos, eles tenham trabalho, não tá faltando nada na vida deles. Eles têm amor, eles têm religião, eles têm emprego, eles não têm dramas, eles têm saúde, é verdade. Fora que é depressivo. Né? Mas a grande parte, assim, você vai ver assim, aquele olhar de fora, né? Você vê assim, todos os dramas que o ser humano pode ver na sua vida, eles não têm, eles têm emprego, eles têm casa, eles têm comida, eles têm amigos, eles têm igreja, eles têm comunidade, eles têm filhos, tá tudo, mas só que não é o suficiente.
E nisso eles vão embarcar. E é interessante que assim, a série no começo ela fica até um pouquinho lenta, porque eles vão no detalhe do detalhe de como esse relacionamento se formou. Existe uma outra série também com a mesma temática, com o nome Candy, que é com a Jessica Biel. E tá no Prime Video. A gente ainda Plus. não assistiu. No Plus? É no Plus. A gente ainda não assistiu, mas tô pensando em assistir. Aí depois, se vocês quiserem, comenta com a gente que a gente assiste, comenta com vocês também. E a relação deles, claro que tem um componente sexual, mas muitas das vezes eles só estão realmente querendo conversar ali. Em dado momento estão indo pro parque. Aí um desabafa sobre a vida com o outro desabafa. Aí eles se permitem também experimentar atividades sexuais que dentro do casamento eles não se sentiam confortáveis, ou para pedir, ou para tentar. Então ali foi meio uma situação mesmo de... Eu acho que eles criaram uma amizade. Algo diferente. Eles criaram uma amizade colorida, literalmente. Sim, na época que ainda não era porque eles conseguiram criar uma relação de amigos, respeito. O engraçado é que eles se respeitam. Sim, eu acho que eles se respeitam muito, se admiravam. Entre eles, né, amor? Agora dos outros ali eles estão... Não, tô falando entre eles. Eles se respeitavam muito, eles se gostavam muito, se admiravam muito dentro das características. Eles conseguiam ver um no outro coisas muito positivas. E eles acabavam atenuando as coisas negativas que eles viam uns nos outros. Mas esse romance acabou fazendo claro, como qualquer romance, tirando o tempo deles de compartilhar com as suas famílias, com seus amigos. O marido dela, na série, não parece reclamar. Mas a mulher nota e começa a reclamar que sente falta do marido, principalmente no aspecto sexual, já que ele mesmo, em dado momento na série, diz que ele estava exausto de passar as tardes com a Candy, e chegando em casa, ele não conseguia performar. Gostou do performar? Quem não gostou foi a esposa, né? A mulher não. Ele não conseguia performar nada com a esposa. E isso começou a criar. Ela já era uma pessoa... Além dela ser depressiva, ela acho que já tinha uma personalidade meio encucada. A própria... Não acho que não é só depressão. Ela tinha uma personalidade meio paranoica, meio... Não, eu acho que a paranoia vinha da depressão. Você acha? Mas ela, por si só, já era uma pessoa meio cri-crisenta. Entendeu? Ela por si só já tinha tem um parabéns rolando aí, pode ser que vaze, mas parabéns pra você, seja quem for, no meio da tarde. E aí a gente tem então, porque ela vai ser cri-cri com o novo pastor, por exemplo, ela não aceita mudanças, ela quer tudo muito certinho, ela quer sempre ter muito controle do que vai acontecer ou deixar de acontecer. Sim. E aí em dado momento a gente tem então essa relação deles acabando sendo descoberta, né? A esposa do cara acaba descobrindo essa relação e ela acaba então pressionando a Candy para saber. E aí a história é baseada numa série de artigos que saiu no jornal, num livro também. E aí eu não sei até que ponto é apenas a versão da Candy ou que veio pro tribunal, ou que veio pro tribunal, ou que foi realmente o que aconteceu. Porque aí o que a gente vai ter, então, é a esposa do cara ameaçando a Candy com um machado. Não, nesse ponto eu acho que, assim, independente de qualquer coisa, verdade ou mentira, eu acho que a defesa dela foi muito competente. Sim. Apesar do advogado dela não ter experiência no criminal, ele foi muito bem. Porque, realmente, o objeto usado não é o objeto que a Candy levou. É um objeto que estava dentro da casa deles e que era da família. E que normalmente não tá na mesa, não tá na sala. É uma coisa que normalmente você guardou num canto, num quarto, na garagem. Não é uma coisa que orna a casa. Tipo, ela não pegou um castiçal. Ela não pegou uma faca de cozinha. Foi um machado. E aí, eu acho que nesse ponto, realmente dá pra entender que talvez a mulher, ao descobrir, tenha ficado muito doida da vida e tenha exatamente tenha começado a situação. Agora, o problema todo, aí já é uma definição técnica, devemos ter trazido o Luciano Frizola aqui pra falar pra gente sobre legítima defesa. Porque toda a tese de defesa dela vai estar em torno da ideia de legítima defesa. Ou seja, ela... Tem uns detalhes lá que a acusação, a promotoria trouxe, falando sobre onde a lente dela foi achada, essas coisas todas, um ou outro possível furo no discurso dela, enquanto ela... Mas não o suficiente para resolver o problema, porque eles continuam nessa tese de legítima defesa, apesar de que ela só tinha um corte na testa e um dedo macho cortado. Ela cortou a unha, cortou um pedaço do dedo.
Mas mesmo assim, ela acaba tendo, e aí depois disso eles dizem que, na verdade, acho que a tese junta a legítima defesa com um surto, logo em seguida a violenta emoção. E aí combinando esses dois, né, deu resultado, então, que... Porque, afinal de contas, foram 41 machadadas, né? Ela desfigurou a mulher. E diz ela que o medo dela era que ela levantasse e viesse em cima dela, pra tentar matá-la, mas A série até mostra, né, a mulher levando a machadada e levantando ainda, puxando a Candice, a mulher no chão e ainda tentando... acho que é uma reação natural de tentar sobreviver, né? Acho que a pessoa que levou a machadada, não sei nem se está pensando. Mas, tá só no instinto também. Eu acho que é muito do instinto ali, porque no pensar, na verdade, se tu tá levando uma machadada, tu vai tentar se afastar de quem tá com o machado. E ela continuava indo na direção da Candice. Claro que isso é nos primeiros 3, 4, né? E claro que isso é contado pela série e pela... Sim. Parece que a série é a perspectiva da Candy. Sim, parece não, é totalmente a perspectiva da Candy. É quase a Candy narradora da história do que aconteceu, a versão dela. Sim. E aí eu acho que nesse ponto a gente não tem como saber exatamente o que aconteceu. Mas que foi uma cena sanguinolenta. E a série mostra, assim, a série deixa pra mostrar só Não, a maquiagem... no último episódio, inclusive. Que foi isso, hein, as gente? machadadas em si. Eu preferi não ver. Uma cena muito forte para as atrizes. Eu também, eu tentei ver a maior parte do que estava acontecendo. Em alguns momentos eu realmente fechei os olhos, mas eu achei que para as atrizes, inclusive, muito forte. Fisicamente falando, porque você tem um machado na mão, você tem uma luta acontecendo e, enfim, toda uma coreografia muito bem feita, muito realista e uma maquiagem maravilhosa. Então, quem gosta dessa parte assim sanguinolenta, slash de true crime, você vai se deleitar no último episódio. Mas eu acho que a personalidade dela, principalmente... É o que mais causa estranheza. E ao mesmo tempo, ela assim, é adorada. Ela é estranha, mas todo mundo gosta dela. E não é só ela, assim, o marido da amiga, não esqueci o nome dele agora, ele também é uma figura que parece estar meio alheia a tudo que está acontecendo, ele se sente culpado, mas ao mesmo tempo que ele se sente culpado, ele... Não parece tão culpado assim. Ele não parece tão culpado assim, ele meio que enxerga que foi uma sucessão de coisas de erros que infelizmente aconteceram, porque eles tiveram um caso, então... a série deixa até transparecer um pouco que ele não consegue realmente culpar a Candice. De certa maneira, ele consegue até entender o lado dela. O marido dela se sente culpado porque ele entende que ela só foi ter um caso porque ele era um marido ausente. Realmente, ele parece ser um marido ausente, mas isso não justifica a mulher ir pra aí e depois dar 41 machadadas em alguém. A amiga dela fica do lado dela o tempo todo. A única pessoa que bate de frente com ela realmente são as pessoas, né? O promotor, o xerife e o delegado e a antiga pastora. De resto, parece que tá todo mundo comprando a ideia dela. Sim, que eu falo, ela tem uma história que as pessoas compraram e tipo assim, eu não quero aceitar, também é uma coisa, acho muito desse grupo ali. Sim. É tipo assim, eu não quero aceitar que tudo isso que eu vivi, de tudo, que de uma forma talvez eu tenha até que me questionar sobre eu mesmo. Então assim, eu não quero acreditar que tudo que eu vivi, que essa pessoa que eu conheci, que as relações que eu construí não são o que eu esperava. Então eu vou... Que a gente tinha um membro da igreja tão enfronhado na igreja, capaz de cometer um assassinato. Não, primeiro assim, a traição, porque também para uma comunidade cristã, e o que é mais incrível é que eles não se chocam tanto assim. Porque inclusive algumas pessoas dizem que nos Estados Unidos a traição é até mais grave do que aqui, por exemplo, no Brasil, que é uma coisa mais séria. E para um grupo fechado, uma comunidade subúrbio, super religiosa, na década de 80, isso também seria mais forte. Mas o grupo aceita na boa. O advogado de defesa fala, né? Você está no Texas. Eles até conseguem perdoar um assassinato. Agora uma traição. Uma traição, não. Aí ele coloca. Mas a comunidade compra. Sim. Não sei se porque ela, no final das contas, também ela não tinha um caso com o objetivo de destruir a família dela nem a dele. Eles só queriam um passo desde o início. Ela fala, embora ela chegue depois até se apaixonar por ele, mas desde o início eles têm estabelecido entre eles que isso aqui é uma relação para uma curtição nossa. Mas tem um outro componente aí importante também, que é quando o advogado de defesa fala isso pro marido dela e o marido dela vai depor. Assim, em nenhum momento o marido
acusou ela. Em nenhum momento o marido deixou de estar do lado dela. Então, quer não, isso tem um componente muito forte de o erro dela foi trair. Mas o traído já a perdoou, então a gente tem que seguir a nossa vida. Tá, tudo bem, que é a pessoa que foi ofendida. E o mais incrível também na série é o final, gente. O que acontece com a galera, né? E só pra falar rapidinho aqui. Isso que a gente tá falando, gente, a gente não colocou alerta de... Não, então... Isso que eu ia falar, a gente não avisou porque essa história é totalmente conhecida. O trailer já fala que é a história da mulher que matou a amiga. Então já é vendida toda a história. A graça aqui não é saber o que vai acontecer, é você realmente saber como as coisas vão acontecendo. Então por isso que a gente não se preocupou em falar do spoiler. A própria Thumb tá falando já o que acontece. Porque realmente a ideia aqui é acompanhar o trajeto em si. Do que importa é a jornada, não o destino, não é mesmo? Isso, que bonito. Então, é por isso que a gente não tá com essa preocupação aqui. E aí eu achei que... O que eu tava falando? Você tava falando da comunidade que aceitou, da comunidade que abraçou. É muito estranho como é que eles abraçaram a situação. E aí você ia falar também do que aconteceu depois com o cara. E aí, depois, gente, ela se torna terapeuta familiar. Especializada em depressão e de... Afinal, viveu na pele, né? Dos cônjuges e adolescentes. Com a filha, inclusive. A filha, E aí, assim, gente, eu fico pensando, realmente. Assim, ela virar terapeuta... tudo bem. Me causa espécie... data venha. Eu acho a cara de pau dela. E ela realmente acredita que ela é inocente. Sim. Tu vê que ela realmente acredita que ela é... E nesse ponto ele é igualzinho ao cara que ela tinha o caso, que eu me esqueci o nome. Porque eles realmente acreditam que foi uma sucessão de coisas erradas, decisões ruins, e que tudo aconteceu no calor do momento e acabou. Sim. E que isso nunca mais vai se repetir. Mas o que eu ia falar assim, ela tentar se lançar como terapeuta, foi absolvida. Ainda tem isso, que ela é absolvida. Inclusive o júri chega à decisão mais rápido do que se esperava. E aí ela tentar a carreira como terapeuta, me causa estranheza quem resolve ir consultar com ela. É isso que me causa estranheza. Interessante mesmo você ir lá depois ver a carinha real da galera. Eles se separam, né? Ela e o marido, eles viajam para tentar recomeçar a vida, mas eles acabam se separando. O marido, né, da mulher que foi assassinada, ele teve 3 casamentos, teve mais 2 depois ainda da situação. Cada um acabou seguindo a vida, quer queira, quer não. O mais estranho mesmo foi o que aconteceu com o advogado de defesa, com o amigo dela, que acaba se matando, mas a série também não explica. Não cheguei nem a falar se matar, diz que é um tiro da sua própria arma. Ele fala que se auto-inflige. Um tiro auto-infligido, então não sei se ele mesmo se matou ou foi um acidente. Enfim. Aí agora pra completar é uma criança, um anjo gritando, enfim. Delícia. Mas eu acho que vale muito a pena, né? Vale, muito boa a série, assim, todo mundo muito bem, claro. Elizabeth Olsen dá um show. Betinha é maravilhosa como sempre. E ela tá linda, né? Ela tá muito bonita, principalmente nos primeiros episódios. São 8 episódios, se não me falha a memória, 7 ou 8, mas acho que são 8. E aí isso também é muito legal, porque por mais que ela seja uma dona do lar, que não se arrume tanto, que tenha umas roupas são normais, ela tá sempre muito bonita, assim. Ela tá muito arrumada, muito elegante. E conforme começa o julgamento, eles meio que vão tentando dar uma enfeiadazinha nela, vai tentando tirar o brilho dela, dar uma envelhecida nela. O próprio advogado fala, tentar deixar ela com uma aparência mais frágil, mais fraquinha, como alguém que seria incapaz de realmente pensar e ter forças pra fazer o que fez. Né? É isso, gente. Então, se chegou até aqui, não se inscreveu no nosso canal, se inscreve agora, aperta inscreva-se, toca o sininho pintadinho, deixa o joinha e comenta conosco. Você gosta de True Crime, se você não gosta, se já assistiu essa série, ficou curioso para assistir, não assistiu, acho que vale a pena conferir, depois conta pra gente se você assistiu ou não. Procura a nossa playlist Vintage, que a gente tá soltando vídeo aqui toda quarta-feira sobre algum filme antigo. Essa semana saiu sobre os espíritos, então vai lá dar uma olhada. Na semana que vem tem outro, que eu não vou dizer qual é ainda, mas vai lá, procura a gente em todas as redes sociais, Dois Faladores, e a gente tá lá no Faixa Pop também com a coluna Fala Aí. Valeu, até a próxima. I'm very attracted to you. Oh. Would you be interested in having an affair? You two just looked at each other like you got a secret.
I just don't want anybody to get hurt.